eu faço a minha parte, mas se você não fizer a sua, que é a grande parte, não vai adiantar. A dor, ela vai tirar o seu humor. Ela vai afastar você de quem você gosta, porque ninguém quer ficar do lado daquela pessoa que está reclamando com dor o tempo inteiro. A gordura boa seria, por exemplo, abacate, bacon, a carne, a gordura da carne. Aí você fala, mas se eu comer isso eu vou engordar. Depende. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais uma Jornada da Alma. Para quem não me conhece ainda, eu sou Pamela Simeão, sou terapeuta e aqui no canal a gente fala sobre vida, sobre o que faz parte da minha jornada, o que faz parte da sua jornada, como que eu consigo te ajudar, como que você consegue me ajudar. A gente simplesmente ajuda uma outra. Porque a gente estava gravando aqui um pouquinho antes, o por trás das câmeras, sobre isso, né, Dani? Mas, na verdade, daqui a pouquinho eu vou apresentar a Dani, que eu vou pedir para ela falar um pouquinho, porque o nosso tema hoje é bem especial, é um tema bem novo para mim, lipedema e versus obesidade. O que é lipedema? O que é obesidade? Quando que as duas se encontram? Como que a gente sabe a diferença de uma e de outra? E vamos passear aí um pouquinho nesse mundo e nada melhor do que trazer a Dani aqui para poder falar sobre isso, porque a Dani, ela é... Na verdade, eu vou pedir para ela se apresentar, que ela passe o currículo dela, porque é um currículo extenso e vocês vão ver a potência que tem a minha cliente... a minha cliente não. Que tem a minha convidada de hoje. Dani, seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer enorme ter você aqui. Gente, deixa eu só contar uma coisa. Eu tô convidando a Dani para poder vir no canal aqui já faz um tempo. Na verdade, eu acho que é desde o ano passado que eu tô convidando a Dani. Dani, vamos no canal, Dani. Você tem muito para apresentar, Dani. Vamos lá, vamos falar sobre dança, porque a Dani vai falar também que ela gosta de dança. Ela é professora de zumba aqui. E muitas outras coisas. Eu falei, Dani, vamos lá falar desse movimento do corpo, como é que é importante, mente, corpo, espírito, tem que estar tudo legal, vamos lá. E ela tá sempre dando uma desculpa. Até que a Dani agora faz parte da mesma empresa do que eu faço parte, na verdade, sim, da minha equipe, agora é a equipe da Dani, né? Aqui vocês já sabem sobre Figura, eu tô sempre falando aqui do Figura, então a Dani agora faz parte da equipe do Figura. Eu falei... Não tem como fugir agora. Pois, aí eu falei, quando eu encontrei com a Dani a última vez, eu falei, agora eu não vou mais te pedir pra poder ir no canal, porque eu vou falar direto com a tua produtora, porque aí você não vai ter como recusar mais o meu pedido, gente. E foi dito e feito. Eu só mandei uma mensagem pra Dani. Eu falei, Dani, e aí, vamos fazer o podcast? Ela ficou, agora vamos fazer. Eu falei, pronto. E aí eu já mandei pra produtora dela, já conversamos sobre tudo. E por isso ela está aqui pra poder falar. Na verdade, assim, o lipedema e versus a gordura é um produto novo da Dani. Então, assim, ela veio aqui bem especial pra poder dizer... a virada, né, que ela vai dar, o novo produto dela. Então, assim, tem muita coisa legal aqui. Fica no vídeo até o final, porque tem muita coisa para aprender, viu? Agora, sem mais delongas, Dani, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar nesse podcast maravilhoso com essa pessoa que eu admiro tanto, que é a Pamela Simeão. Ela realmente começou a me chamar, eu sei até a data. Ah, é? Abril do ano passado. Uau! Mas como eu fui para o Brasil em maio, então acabou que a gente estava meio que desencontrando. Foi por isso que eu não conseguimos marcar antes. Mas agora, realmente, eu reorganizei toda a minha agenda, porque eu estou fazendo esse novo trabalho que é, assim, sensacional. Meu nome é Dani Zumer, eu sou formada em Educação Física no Brasil, com pós-graduação em Musculação e Fisiologia do Exercício. Então, pela Fisiologia do Exercício, eu sempre estudo muito essa questão do corpo. E também, como terapeuta holística, que eu uso essa formação que você atua tão bem, né? Para tentar ajudar as minhas clientes, porque o meu foco são mulheres. São mulheres porque eu acho que a gente se entende. E tem uma coisa que muita gente vem atrás de mim, que é essa questão da gordura, porque às vezes o exercício físico ele não funciona da mesma forma, mesmo que a pessoa tenha aparentemente a mesma estrutura, o mesmo percentual de gordura, ela não vai ter o mesmo resultado. Você sabia disso? Quer dizer, se a gente levar em consideração que o indivíduo é sim, né?
Então, peraí, é por isso que a gente vai pra academia, que ele contrata aquele personal trainer que vai passar o mesmo treino pra todo mundo, ou você pega uma consultoria que é o mesmo treino pra todo mundo e você não consegue o objetivo que você quer. Isso, porque nós, como personal trainers, a gente sabe que todo mundo precisa ganhar força muscular, porque já está mais do que provado que quando eu aumento o meu percentual de gordura não, de músculo, quando eu tenho mais músculo, e não é só questão de acelerar o metabolismo, não, eu vou viver mais tempo, mas nessa questão, principalmente do lipedema, grava esse nome, hein? Lipedema, o que é isso? Já eu conto. Essa questão do lipedema vai fazer toda a diferença, porque para você tratar essa questão é diferente. O protocolo de obesidade de lipedema ele é diferente. Então, o que está acontecendo? Tem muitas mulheres achando que a questão é a obesidade e é o lipedema. E o treino que elas estão realizando está fazendo com que fique muito mais inflamado e piore a condição. E por que eu vim com isso? Eu sou health coach, porque nos Estados Unidos as minhas formações são personal trainer, nutrition coach e assuntos relacionados. Então, como a gente trabalha muito com essa questão de perfis comportamentais, as pessoas vêm com essa questão, com essa queixa de o treino não está funcionando, eu sinto muitas dores, está inflamado, não tenho disposição. Eu não sei se você já sentiu isso. Já sentiu isso? Tenho certeza que não. Mas você conhece alguém que sempre sente dor. E às vezes as pessoas não entendem, falam, nossa, mas a pessoa aparenta ser magra, porque a questão de obesidade ou não depende da composição corporal. Não é só o que a gente está vendo, né? Então a pessoa reclama e fala, mas eu não estou vendo nada demais, treina mais pesado. E isso vai fazer com que inflame. Então, como health coach, eu comecei a estudar a questão do lipedema porque eu comecei a perceber amigas minhas e principalmente clientes que estavam reclamando muito dessa dor, do que elas estavam sentindo e elas precisavam de uma atenção especial. E a gente começou a perceber que tinha alguma coisa diferente, que foi quando eu descobri e comecei a estudar para poder ajudar. Dani, você falou um pouquinho aí, deu um pouquinho sobre o seu currículo, por que você chegou nesse lipedema, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua história. Primeiro, quem é a Dani? Como que a Dani chegou aqui na América? A gente sabe que tem um caminho aí, né, que as pessoas fazem, mas eu não quero que você, não precisa adentrar nesse mundo não, sabe? Mas como que você chegou aqui? Como é que você se sente? Como é que foi essa diferença? Porque você tem um longo currículo também no Brasil, você já fazia muitas coisas no Brasil, muitos eventos, e aí eu quero que você conte um pouquinho. E como que foi sair do Brasil, vir para cá, iniciar, né, a sua nova jornada, a sua nova descoberta, a descoberta da Dani, porque eu acredito que em algum momento essa Dani que fica no Brasil, ela se perde um pouco e quando a gente chega aqui, aí eu tô contando também um pouco o que aconteceu comigo, né? A gente deixa uma parte nossa lá do Brasil e quando chega aqui a gente se reinventa, se redescobre, né? Uma Dani com certeza muito diferente da Dani que ficou no Brasil. E aí não é uma Dani nem pior e nem melhor. É só diferente porque a história da Dani mudou, é outra. Então eu queria que você contasse para quem tá lá em casa, conhecer um pouquinho mais da Dani, sabe? Saber um pouquinho dessa intimidade da Dani, porque aqui no canal é com intimidade. Em primeiro lugar, meu nome é Daniela, com 2 L's. Mas eu comecei a usar o Dani porque fica mais simples para os americanos falarem, porque eles tentam falar, tipo, porque o nome vem do francês, do Daniele, e eles falam Daniel e tal, e ficava meio confuso, então ficou o Dani. Eu cheguei há 6 anos, só que eu não vim para ficar. Eu vim de férias e eu sabia que existia essa possibilidade, mas o objetivo era meio que, deixa eu estudar um pouco de inglês. Por quê? Eu vinha para os Estados Unidos antes de férias. Eu vim algumas vezes, inclusive eu trabalhei com aquelas empresas de network marketing, então eu sempre tive muito no meio dessa questão de pessoas, porque eu amo trabalhar com pessoas. E eu vim outras vezes, conheci estados, ganhei viagens, trouxe minha mãe, minha irmã, foi bem legal. Mas eu estava passando por uma fase que eu sentia que eu queria algo diferente, mas eu não sabia exatamente o que era. Então, eu sentia que meio que eu estava na zona de conforto, entende? Então, eu quis me obrigar a sair dessa zona de conforto para eu ver como é que ia ficar. Então, foi meio que sem planejamento. E eu acho que isso que fez toda a diferença, porque eu falo para todo mundo, planeje, pesquise antes.
O que eu falo, porque é uma benção. Então, assim, ao longo desses 6 anos, eu aprendi bastante. Eu morei em 4 locais. Primeiro eu morei em Miami, com uma amiga que era minha aluna do Brasil. Aí eu mudei o visto e tal, para ser estudante, e fui trocando, sabe? Enfim, fui me mantendo legal e tal, só que eu senti aquela necessidade de trabalhar na minha área diretamente. Mas a gente sabe que tem a dificuldade da língua, de você poder atuar, mas principalmente de se adequar ao mercado americano, porque não é do mesmo jeito. Eu cheguei há 6 anos, praticamente um ano depois que eu já estava aqui, quando eu estava morando na Califórnia, eu comecei a fazer a formação em personal trainer, que é uma formação americana, que inclusive, esse curso ele é muito bom porque você faz ele em português, mas o certificado é americano. Na época eu já iria fazer ele em inglês, mas seria poucas horas, porque não sei se vocês sabem que existe uma incrível diferença. Para você ser personal trainer no Brasil, você faz faculdade de educação física, você faz especialização. Então, só a faculdade são 4 anos, mas a especialização fora os cursos extracurriculares, porque dependendo da sua grade curricular, você não aprende sobre isso na faculdade. Então, na minha época, eu fiz licenciatura plena, ou seja, eu sou tanto licenciada como bacharel, atuo nas 2 áreas. E na minha faculdade, o foco, que é a Universidade Estadual de Goiás, o foco é escola. Então, eu cheguei a trabalhar em escola, mas eu amo a educação não formal. O que seria isso? Você trabalhar em academia, clubes, eventos, porque a educação formal seria a escola. E não é porque questão de preferência, é porque eu gosto de trabalhar com adultos. Então, eu identifiquei que eu gosto de trabalhar principalmente com mulheres. Sou apaixonada. Tenho alunos homens, trabalho com crianças também, então, dependendo do evento, sim, mas o meu foco são mulheres. E depois eu também fui fazer, porque aqui, quando você começa a atender, diferente do Brasil, aqui as pessoas querem que você passe não só o treino, mas a dieta. Tem o tal de, mas você passa o treino e a dieta, eu ficava, gente, como assim? Porque no Brasil, para você passar uma dieta, você tem que fazer a faculdade de nutrição. Então, eu sempre fui muito contra. Então, eu fui quebrando paradigmas, porque até para fazer a formação de Nutrition Coach, que inclusive aqui é assim, uma área super procurada, porque o dietitian, que é o nutricionista aqui, que é outro nome, ele é muito caro, então as pessoas procuram um nutrition coach. E o coach, lembrando que a palavra coach, que é de guiar alguém a algo, a algum objetivo, nos Estados Unidos é muito respeitada. Então, eu fiz essa formação, fiz algumas outras, e já comecei a atuar mais nisso, porque a gente sabe que não adianta você só estudar ali de acordo com o que você faz uma formação. E eu amo estudar. Então, eu comecei a estudar porque eu falava, para eu ter coragem de passar algo para alguém, eu tenho que testar, eu tenho que estudar muito. E eu fui vindo nessa linha. Por isso que, quando eu decidi ficar em Austin, eu mudei para Austin tem quase 3 anos. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, olha, deixa eu analisar como está o mercado e tudo mais. E atendendo algumas clientes, eu percebi que elas reclamavam muito da questão de demorar a ter resultado em relação, independente se elas estavam treinando comigo ou não, em relação a outras pessoas. E foi bem naquela época do Big Brother do ano passado, onde a Yasmin Brunet, filha da Luísa Brunet, teve assim, viralizou total na internet a questão das pessoas mostrando as pernas dela, glúteo, que tinha uma diferença muito grande, que ela tinha muita gordura, como que uma modelo incrível, linda como ela é, né? Estava daquele jeito, e foi quando começou a viralizar esse tema, que é o lipedema. Dani, para as pessoas de casa entenderem, e para mim, qual a diferença entre lipedema e obesidade? Na verdade, assim, eu não sabia dessa viralização que aconteceu no Brasil, então é muito novo isso para mim, né? Qual a diferença entre uma coisa, entre o lipedema e a obesidade? Ótima pergunta, principalmente porque eu também não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. E eu falava, gente, eu já ouvi um tal de linfedema, será que é a mesma coisa e tal? Então, não confundam, não é. Em primeiro lugar, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Muitos médicos não sabem o que é lipedema. Então, imagina, se nem o médico sabe, se você tem essa condição e vai se consultar, ele nem te fala sobre isso, como que você vai saber o que tem? E por que os médicos não sabem? Porque eles não aprendem isso na faculdade.
é uma doença nova. Ela existe há muito tempo, mas ela foi descoberta há pouco tempo, então tem muita gente que não conhece. Então, hoje em dia, não existe uma especialidade na medicina ou alguém que é especialista porque fez uma formação em lipedema. Não existe isso ainda. Então, quem que fala de lipedema hoje em dia? Pessoas que, como eu, estudam. Então, porque eu parei para estudar realmente, porque eu tenho uma grande amiga que tem essa condição, e ela reclamava, e eu falei, então, eu preciso entender melhor sobre isso, que foi quando eu comecei a estudar. E você perguntou a diferença entre o lipedema e a obesidade. Uma diferença básica é, na obesidade você acumula gordura no seu corpo todo por igual. Algumas regiões mais, outras menos, mas é a gordura no corpo todo. Já o lipedema, ele é muito focado nas suas pernas. Algumas pessoas nos quadris, algumas nos braços, mas principalmente nas pernas. Tem uma coisa muito importante que a gente fala. Você já viu uma mulher que quando você olha uma foto dela ou vê ela, por exemplo, de biquíni, é como se fosse duas pessoas em uma? É como se você dividisse ela da cintura para cima, é como se o padrão de gordura mudasse totalmente da cintura para baixo. Porque parece que não tem muita lógica. A quantidade de gordura acumulada nos membros inferiores é muito maior. É uma pessoa que geralmente não tem definição na perna, então tem várias coisas diferentes. Mas o principal, a gordura do lipedema, ela é uma inflamação e dói. Quase todas as pessoas que têm essa condição, elas sentem dores, mas assim, constantes, onde tem esse acúmulo de gordura que muitas vezes é nas pernas. A obesidade não dói. Então, a primeira coisa só que existem pouquíssimos casos, mas existem, de pessoas que têm lipedema, mas não dói. Aí, nesse caso, é muito mais difícil, mas não é impossível. E tem mais um detalhe importante. O lipedema é uma doença crônica e progressiva, ou seja, não tem cura. Infelizmente. A obesidade já é uma condição onde a pessoa, se ela mudar o padrão de vida, os hábitos, ela consegue reverter, independente do tempo que ela vai levar, isso pode ser revertido. O lipedema não. Então, quando eu como profissional de educação física, como health coach, que é alguém que ajuda não só com atividade física, eu posso te ajudar também na questão de alimentação, porque faz uma diferença, é como se fosse assim, quase tudo. A parte de alimentação tem outros detalhes que a gente vai estar falando. E, gente, faz assim, o treino não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, você precisa ter um acompanhamento com alguém que realmente estudou. E tem outro detalhe. O treino para o lipedema não é o mesmo de uma pessoa para outra. Fora que são 4 fases, 4 tipos de lipedema. Então, depende de qual fase você está, porque você pode mudar. Uma pessoa que às vezes está lá no nível 4, ela passou pelo 1, mas não quer dizer que se você está no 1, você vai chegar no 4. Então, tem que ter uma sabedoria para você ajudar, principalmente essa mulher, que inclusive um dado muito importante. O lipedema, de acordo com a Associação Brasileira de Lipedema e Americana também, Associação Brasileira e Americana de Lipedema, porque eu vou falar para vocês, a minha produtora, ela é a pessoa que eu conheço assim que mais sabe sobre lipedema, inclusive. Porque ela tem lipedema e ela é uma das pessoas que, por causa dela, eu comecei a estudar há 1 ano. E a questão é, se você tem o lipedema, se você não cuidar, é muito sério onde pode chegar. Dani, enquanto você está falando aí, eu tô aqui, a cabeça está borbulhando. Você deu um exemplo muito legal daquela pessoa, quando a gente olha a parte de cima, ela é mais magra, a parte de baixo ela é mais gorda. Existe alguma diferença quando a gente toca na pessoa? Porque, assim, a gordura, ela é mole, né? E aí, a mulher, né? Você tá mulher porque o teu trabalho é com mulher, né? Nós, mulheres, vamos pra academia exatamente para poder criar músculo. E fica duro, né? E a gente perde a gordura. Pelo que eu tô entendendo, no lipedema não acontece desse jeito, né? Nós vamos pra academia e a gordura não sai, a gordura continua ali. E como é que fica esse toque? Existe, por exemplo, se eu olhar uma pessoa na rua, se eu simplesmente, quiser tocar, assim, eu vou saber que essa pessoa, nossa, é diferente. Tem isso ou não? Tem, mas em primeiro lugar a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que tem lipedema não vai deixar você pegar e apertar, porque dói.
A gordura, ela inflama. Todo tipo de inflamação, a gente sente uma dor. Agora, imagina que a pessoa, ela tem geralmente do quadril para baixo, tudo inflamado. Sabe essa questão de você pegar na perna da pessoa? Tem que tomar cuidado. Se você puder pegar ela, deixar, a gordura de quem tem lipedema, ela é emborrachada. Ela não é molinha como essa que você está falando. Primeiro que a gente tem 2 tipos de gordura, né? Que geralmente a gente faz a avaliação física, por exemplo, com bioimpedância, e você vai ver a gordura visceral e a gordura que fica embaixo da pele, entendeu? Essa embaixo da pele, ela é molinha, mas a visceral, que é a que está entre os órgãos, geralmente, ela é mais durinha. A gordura do lipedema, ela é diferente, porque, por exemplo, se você faz uma cirurgia que tem como tirar o excesso de gordura no lipedema, mas é uma lipo. Só que, se a pessoa, imagina, se ela tem a perna toda com essa gordura inflamada, qualquer lipoaspiração, existe um percentual máximo de gordura que você pode tirar de acordo com o seu corpo. Então, não pode tirar mais. Então, são feitas várias cirurgias por regiões para ir retirando. E um detalhe sobre gordura que eu não sei se vocês conhecem, não sei se você sabe, que é a gordura, quando você retira ela, ela não volta. Mas a gordura que ficou, ela pode aumentar o tamanho. Ah, então é por isso que as pessoas dizem que quando fazem lipo, né, e aí não mantém a dieta, a gordura volta revoltada? É isso? Então, o que acontece é, quando você retira a gordura daquela região, muita gente faz a lipo, por exemplo, na região do abdômen, costas, culote, flancos, né? Então, se você retirou a gordura, ela não volta para lá. Mas as células de gordura que estão ali ainda, porque você não retira todas, não tem como, elas podem dobrar o tamanho, é como se ela inchasse, entendeu? A impressão que dá, da mesma forma sobre o que você perguntou antes. Você comentou que às vezes a gente está com uma gordurinha extra, a gente quer ir para academia, a gente quer perder essa gordura. Só que, lembrando, não existe essa de gordura vira músculo, tá? São 2 composições diferentes. É um jeito de explicar, não tem problema. Se você falar, o professor vai te entender. Mas, pessoal, entende uma coisa. A gente tem uma questão chamada metabolismo. O que é isso? É quantas calorias o seu corpo precisa para manter você viva, com todos os seus órgãos funcionando. Isso se chama metabolismo basal, que é medido também na avaliação, que inclusive eu faço. Quem quiser fazer já pode falar aqui, viu? Que a gente faz de bioimpedância, a gente vai saber quantas calorias, se é 1.400, 1.500, depende da pessoa, 1.300, quantas calorias o seu corpo precisa para te manter vivo. Dani, deixa eu te interromper. O que é a avaliação de pedância? É isso? Bioimpedância. Ah, bioimpedância. Você pode explicar melhor? Sim, com certeza. A bioimpedância é uma avaliação de composição corporal. É aquele tal do IMC, quando... O IMC, ele tá dentro da avaliação. O IMC é o Índice de Massa Corpórea. É aquela continha que a gente aprende, e no Brasil a gente fala muito IMC, que é a continha de peso, pela idade e tal. Então, o IMC é uma forma mais genérica de você fazer uma medição e ter uma ideia de como está o percentual de gordura daquela pessoa. Só que o IMC, principalmente, por exemplo, se a pessoa tem lipedema, ele não vai ser accurate, ele não vai estar de acordo, ele vai estar muito longe do resultado. Por quê? Se você só divide, você não está vendo qual que é a região que tem mais ou menos. Você está colocando como se fosse o corpo por igual. Da mesma forma que quem faz uma avaliação dessa de composição corporal, que é a bioimpedância, que você pode ver, por exemplo, quanto de água você tem no seu corpo, o real peso do osso, porque, gente, essa história de meu osso pesa muito, não é bem assim, tá? Lembrando que se você pegar os ossos de alguém que já morreu, não vai ter muita diferença. Então, cuidado com a história. Não quer dizer que o seu osso pesa mais que o de outra pessoa, tá? Tudo bem? Então, você vai ver realmente isso e vai ver 2 questões muito importantes, que é o peso e o percentual de gordura. São 2 coisas diferentes, tá? Se eu peso 70 quilos, pode ser que o meu percentual de gordura esteja 25, que de acordo com o IMC é o máximo saudável, normal, que é de 20 a 25, mas pode ser, ele tá 25%, ok? Mas pode ser que seja 20 quilos, 30 quilos. Então, uma coisa é o peso, outra coisa é o percentual. Da mesma forma, a questão de músculo. Então, é muito importante a gente entender, porque voltando lá no metabolismo,
Quanto mais músculo eu tenho, mais eu consigo deixar o meu metabolismo acelerado. E por que que isso acontece? Porque o músculo, ele precisa de mais calorias, porque a caloria é uma unidade de medida de energia. Você precisa de caloria para tudo que tem energia no seu corpo funcionar. Então, você precisa de mais calorias gastando para manter um corpo que tem muito mais músculos do que um corpo que tem mais gordura. Então, uma coisa muito importante, você precisa aumentar o seu percentual de músculo em relação ao de gordura. E antes, uma coisa importante aqui. Você pode treinar muito, que você não vai ficar grande. Não confundam percentual de músculo com volume. O músculo é você tá durinho, sabe? Bem durinho, embaixo da camada de gordura. Meninas, mulheres, podem treinar, pode pegar peso, é lógico, de acordo com a avaliação do seu professor, mas você pode treinar, não vai ficar do tamanho de alguém que compete na musculação, no fisiculturismo. Você já viu tanto que é difícil, tanto que é regrada a vida de um atleta que compete, tanto que demora a ganhar músculo? Então não tenha medo. Não precisa vir, eu não vou treinar porque eu começo a treinar e fico forte. Não fica, tudo bem? Você tem uma impressão, tá bom? Por quê? O que acontece? Se eu começo a ganhar músculo, e o músculo às vezes ele hipertrofia, que ele aumenta o tamanho, só que eu ainda tenho gordura por cima do músculo. Então dá uma impressão de que eu aumentei o volume. Mas se você diminui o seu percentual de gordura e fica... Sabe essas pessoas que quase não têm gordura no corpo? Eu tenho uma amiga assim. Não, essa não sou eu, não. Não, eu sou magra. Mas eu tenho as gordurinhas aqui, sim. Não, o percentual de gordura da Pamela é incrível, gente. Incrível. Quando a pessoa tem um percentual de gordura mais baixo, você vai ver que o volume dela é menor. Porque o músculo, a não ser que você esteja treinando para ganhar volume. Inclusive, o treino é diferente. Então, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Quando você fala, eu vou para academia para trocar gordura por músculo, que muita gente fala, quer dizer que você está diminuindo a gordura e ganhando músculo. Então, são duas coisas diferentes, mas que dá essa impressão e a gente entende. Ou seja, para terminar essa parte importante, vocês já prestaram atenção que homens geralmente têm muito menos gordura do que mulheres acumulada? Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Essa vida de ser mulher tá ficando difícil nessa conversa aqui. É cada vez mais complicado. Porque a Dani tá falando, eu já tô aqui me apertando pra saber como é que eu... se tá durinho ou se não tá. Se dói ou se não dói. Gente, se vocês estão gostando e se vocês estão tendo dúvida, porque o assunto também é novo pra mim, então eu tô aqui tentando sugar o máximo da Dani, dela explicar os pormenores, o que é, o que não é, pra eu poder entender. Então, se você que tá aí do outro lado tá ficando dúvida, aqui embaixo na descrição não, aqui embaixo é só vocês deixarem o comentário de vocês, porque além de eu responder, principalmente a Dani vai responder, porque essa live sim, ela vai pro meu canal, mas o vídeo ele vai subir tanto pro meu canal quanto pro canal da Dani, então a Dani vai também ter acesso a tudo que vocês colocarem aqui, e aí ela entra e responde pra vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, porque aqui o canal é esse, não é pra ficar com dúvida. Ninguém é pra sair dessa live com dúvida, tá? Ok? Combinado? Vamos lá. Antes da gente continuar, eu queria que você colocasse aqui embaixo nas mensagens, para mim, você que está assistindo, coloca se você tem dúvida em relação ao tipo de gordura que você tem acumulado. Você vai colocar para mim o que você acha, que a sua ela é mais embaixo da pele, ou ela está mais na região aqui do abdômen, ela está mais durinha, está mais molinha, ou você acha que pode ser que você tenha esse lipedema porque você sente dor quando alguém te aperta. Coloca aqui pra mim, que eu quero ter uma noção de quem tá assistindo, se já acha que tem isso. E voltando lá na questão dos homens que têm mais músculo do que as mulheres. Gente, isso é o que você falou. Ser mulher é um desafio. Porque até nisso os homens têm mais facilidade. Eles têm muito mais força, muito mais músculo. E por isso, quanto mais músculo você tem, mais o seu metabolismo é acelerado. Não sei se você já viu que eles falam muito, hoje em dia tem umas reportagens, artigos, inclusive científicos, provando que a mulher precisa dormir mais do que o homem. Vocês sabiam disso? A gente pode falar depois mais sobre essa questão. E por quê? Porque a mulher, ela se cansa mais, muito mais. E essa questão de sono
no lipedema faz uma diferença, assim, gigante. Então, mulheres, não tenham medo de ganhar músculo da forma correta, por favor. Não sai pegando peso, não é questão de no pain, no gain, não é sentir dor quer dizer que você está tendo resultado, não. Então, por isso é tão importante você procurar um profissional. Porque por mais que a gente não tenha essa especialização na medicina, existem alguns médicos vasculares que trabalham com a questão de veias, de tudo mais, com inchaço, que eles já estão começando, já estão lidando, eles conseguem aplicar um teste que, inclusive, como eu falei antes, é de acordo com o que você estuda, eu faço esse teste, tanto online quanto presencial, para saber se a sua gordura, se o seu biotipo, se você tem lipedema ou não. E aí vem uma questão importante, que eu não falei ainda. Será que tem como alguém ter lipedema e obesidade ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Eu sei que você já falou da diferença de uma coisa e outra, mas sim, a lipedema ela pode estar associada com uma pessoa que ela é mais gordinha. E a minha resposta é sim. Olha, não é raro. É difícil mas pode acontecer. Por exemplo, geralmente quem está com obesidade nível 1 ou 2, que inclusive isso é medido de acordo com o teste da bioimpedância, porque quando eu faço um teste de bioimpedância, existem 3 tipos de balança. A primeira é aquela que muita gente, inclusive, tem no banheiro de casa. Você sobe e está escrito que é uma bioimpedância, que é uma balança mais em conta. Só que, como que vai medir essa composição, se é uma balança? Quando você sobe, passa uma corrente elétrica de uma perna sua para outra. Mas para passar de uma perna para outra, só vai até o quadril. Então, esse resultado ele não é exato. Já a avaliação que a gente faz, além dessa, tem a parte do braço também, sabe? Onde você segura. Por quê? Além de passar a corrente elétrica na parte inferior, vai passar na parte superior do seu corpo. E correndo essa corrente elétrica, a gente vai ter um resultado mais real do que realmente é o seu percentual de gordura, de músculo, de ossos e tudo mais. Existe um terceiro, existe umas câmeras que você entra dentro delas. Eu já vi. Isso, já deve ter visto na internet, tem umas propagandas. Então, aquilo ali também consegue. Mas é raro, é difícil achar, porque geralmente é muito caro você fazer esse tipo de avaliação. E nessa outra, você já consegue ter essa noção. Por quê? A partir de 25% de gordura no seu corpo, você já entra em obesidade nível 1. E o que acontece? Tem muita gente que tem uma gordurinha extra que fala, não é nada demais, mas a pessoa já está na obesidade nível 1. E outro detalhe importante é a medida da cintura, que a gente faz a proporção de cintura-quadril, onde se eu tenho mais, de acordo com a Organização de Saúde do Brasil, se eu tenho mais de 80 centímetros como mulher, de circunferência de cintura, eu já tenho que prestar atenção e tomar cuidado com questões de coração e tudo mais. Só que tem um detalhe. Gente, eu vou chegar em casa hoje e eu vou pegar minha fita e vou passar a fita aqui na cintura para eu poder já medir. Tem uma coisa muito importante. Você imagina, quem tem lipedema nunca vai morrer de problema no coração. Eita! Nem de diabetes, ó. Minha produtora queridíssima aqui me ajudando. Não, gente, segura essa informação, porque ela vai ter que dizer aí os pormenores, o que está acontecendo. Por que uma pessoa com lipedema não tem problema? Nem de coração e nem de quê? Diabetes. E nem de diabetes. E nem de depressão, viu? Então, segura isso aí. Pera aí, porque eu tenho uma outra pergunta. Eu acho que pode fazer até aquele primeiro corte, sabe? Aquele você já começa falando disso aí, que todo mundo já vai querer entender. Como assim existe uma gordura que eu não vou ter depressão? Como assim? A gordura perfeita, né? Sente dor, a pessoa sente muita dor. O que acontece? O nosso corpo é tão inteligente, quem nos fez de uma forma tão perfeita, que essa inflamação, para não ir para o nosso coração, porque imagina, essa quantidade de gordura vai para o coração, você morre. Leva lá para a parte inferior do seu corpo e fica lá. Então essa gordura não vai para o coração. Você não vai ter colesterol alto, você não vai ter problema de hipertensão e não vai ter diabetes. Mas
A pessoa faz os exames e fala, eu tô ótima, meus triglicérides estão incríveis o resultado. Mas tem alguma coisa errada, porque incomoda, a pessoa tem vergonha, não coloca short. E quando é que isso começa? Geralmente na adolescência. Não, segura. Segura isso aí. Segura. Porque eu quero saber sobre isso, mas peraí. Dani, você comentou antes um pouquinho, né, que essa é uma doença nova. Dentro dos seus estudos, eu como terapeuta, eu percebo que muitas doenças, elas vêm acontecendo e vêm sendo descobertas por conta, da nossa alimentação, que mudou muito, né? Se a gente olhar agora uma alimentação do que eu como hoje, do que eu comia lá atrás, eu tento manter a mesma alimentação, mas existe uma diferença. A vida hoje, ela tá mais corrida, então as pessoas, elas têm a tendência de ter mais estresse, burnout, e aí tudo que decadeia do estresse, né? Então a gente pega o estresse como pico e tudo que vem depois. Você acha, e aí eu não sei se é um achismo ou se realmente já se fala sobre isso, que isso é decorrente da vida moderna que nós estamos vivendo? Acontece. Gente, não precisa nem cortar, deixa aí, porque quem sabe faz ao vivo. Então você acha que isso é também da nossa vida, da vida moderna que nós estamos levando, de interromper, porque nós não temos mais aquela coisa de parar, né? O ser humano está nessa coisa de trabalho, 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 se perdendo dele o tempo inteiro e esquece o momento de lazer, o momento de estar com a família, o momento de se conectar com ele mesmo, de se conectar com a natureza. Você acha que isso também tem a ver com isso? Olha, eu preciso primeiro começar falando que é por isso que eu sou tão fã dessa mulher, gente. Não, é sério, é sério. A Pamela é muito incrível. Inclusive, quem não marcou uma consulta com ela, gente, virtual. Eu falo porque eu já me consultei, eu sou, assim, admirada com a sensibilidade que ela tem de perceber o que a gente está precisando e ajudar nisso. Porque eu, como terapeuta holística, eu uso essa parte no meu trabalho mais de atividade física, alimentação. Mas você que trabalha totalmente nisso, gente, não perde a oportunidade, viu? Tem que falar. Então, total. É uma doença nova porque nós mudamos o nosso estilo de vida. E por que eu falo isso? A lipoaspiração começou há alguns anos, certo? Que as pessoas começaram a tirar esse excesso de gordura. Certo. E quando começaram a tirar esse excesso de gordura, percebeu-se que existia diferença na cor e na textura da gordura entre algumas mulheres e outras. Por quê? Uma parte muito importante. O lipedema, ele atinge uma média de 15% de todas as mulheres do mundo inteiro. 15% de mulheres e uma média de no máximo 3% dos homens. Então, a gente foca mais nas mulheres porque atinge mais as mulheres. Então, quando você faz uma lipo, ou se você vai dissecar, alguma coisa assim, você vai olhar, se você olha uma pessoa que tem obesidade, a gordura ela é branca e ela é mais mole. A gordura de quem tem lipedema, por ser uma inflamação, ela é amarela e ela é emborrachada e ela é mais dura. Inclusive, se você aperta o braço de alguém, porque tem gente que tem, no tipo 3, a pessoa sente braço também. Existe como se fossem umas bolinhas de gordura dura, porque a gordura ela fica tão emborrachada que ela vai formando... como que é o nome mesmo? Pérolas, né? Isso. Vai formando umas pérolas, umas bolinhas de gordura no braço da pessoa ou na perna. E, gente, muito importante, se doer, se a gordura do seu corpo dói, independente de onde a não ser que seja na barriga, porque não existe lipedema na parte do tronco, tá? Por favor, procura alguém, porque o tratamento é muito importante, porque é para a vida toda, não tem cura e você pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Dani, você já explicou que a pessoa sente dor. Mas, por exemplo, quando eu vou para academia, eu malho e no dia seguinte, por exemplo, se eu malhei o membro inferior, eu já aprendi aqui com você que no tronco não tem lipedema. Então, ok, né? Mas eu fui pra academia. Meu personal, você foi lá, trocou meu treino. Malhei perna. No dia seguinte, eu vou malhar braço. Só que no dia seguinte, as minhas pernas estão doendo. E no outro dia, os meus braços estão doendo. Quando que a pessoa sabe que é uma dor muscular do treino? Porque, por exemplo, tem dia quando eu troco o meu treino que eu não consigo nem sentar, porque tá tudo doendo. Mas
quando que eu sei que essa é uma dor do músculo mesmo, de um bom treino, e quando que eu sei que é uma dor de lipedema? O lipedema você vai sentir dor sempre. Ah, ok. É constante. É uma pessoa que sempre... inclusive, se a pessoa está no nível 1, é uma gordura que parece celulite e geralmente são pessoas magras. Então, as pessoas ficam sem entender quem está perto, porque ela reclama, que ela sente dor, que incomoda. E ninguém consegue ver, sabe? Fica meio... Como assim, né? Acha que é exagero. E não é. Não é. Então, a diferença é... O acúmulo de ácido lático, que é o que faz doer, o lactato no músculo, que faz essa dor tardia, de quando o músculo está se recuperando e tudo mais, isso você vai sentir quando você treinar, quando você pegar um peso, fizer machucar, cair, qualquer esforço onde você utilizou seus músculos, geralmente 48 horas depois, geralmente até 2 dias, a maioria 2 dias, ou tem gente que já começa a sentir no outro dia, você vai sentir essa dor, mas o lipedema é uma dor constante. E a gente tem 4 tipos que eu já vou falar, antes que eu esqueça. Gente, o primeiro tipo é só nas pernas. Mas é assim, é na perna toda. E tem uma diferença muito importante. No lipedema, é muito proporcional. É do mesmo jeito que a gordura tá numa perna, ela tá na outra. Não é igual, por exemplo, o linfedema, que é quando tem um acúmulo de líquido, de alguma coisa que você machucou, caiu, bateu a perna, fica roxo e tal... que fica só naquele lugar. Não, o lipedema, ele é por igual. Então, o nível 1, o tipo 1 é na perna toda. O 2 já vem quadril e perna. Por quê? Tem gente, inclusive, tem muita gente que tem praticamente mais no quadril. Inclusive, eu vou falar sobre relação íntima. Me lembra, tá? Em relação a isso. Aí tem o tipo 3, é quando a pessoa tem nas pernas, mas também tem nos braços. Então, imagina, se você aperta a pessoa, aperta o braço, tudo dói. Então, tem que ter cuidado, que tem gente que fica conversando, apertando. Brasileira adora, né, gente? É o toca-toca, né? Já fala tocando, pensa. Isso, então, esse acúmulo de gordura, ele pode ser em regiões diferentes, porque tem gente também que só tem no quadril. Agora, se a pessoa tem na perna, geralmente ela vai ter na perna toda, tá? É o que se percebe. Na perna inteira. E assim, além de ter aquele aspecto de celulite, uma gordura que não combina com a parte de cima do corpo, tem um outro detalhe. Você geralmente não vê uma divisão ali no joelho, não tem aquela divisãozinha, é como se fosse um bloco só. Mas isso não é só na perna, no punho também. Então, existem várias formas. O teste ele não é tão simples. Inclusive, tem que tomar cuidado que existem alguns testes de internet que você pode fazer achar que é e não é, ou o contrário. Então, é muito importante você fazer esse teste com alguém que realmente já está trabalhando com isso. Por quê? Uma pergunta que muita gente me faz: por que você está trabalhando com lipedema se você não tem? Eu não tenho lipedema, pessoal, não tenho. Mas eu tenho clientes que têm, tenho amigas, inclusive minha queridíssima produtora que está aqui, que tem, e a pessoa precisa de um tratamento, um cuidado especial. Então, quando eu entendi isso e que eu entendi que o treino precisava ser diferente e que a alimentação, o sono, tem que ter toda uma rotina de hábitos para você viver melhor. Então, eu comecei a estudar para poder ajudar quem tem, entendeu? Então, não é porque eu não tenho. Da mesma forma, existem vários profissionais da saúde, inclusive médicos. O médico ele não precisa ter aquela condição para ele poder tratar, concorda? Então, a mesma coisa no meu caso. No Brasil mesmo, está se falando muito sobre o lipedema. Parece que agora tudo que você abre tem lipedema. Só que praticamente todo mundo que fala tem essa condição. Então, eu venho um pouquinho na contramão, com essa necessidade que eu vejo muito como uma missão de vida que eu tenho, que é ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes e mais saudáveis. E não adianta, como que às vezes você pode melhorar, fazer uma lipo, melhorar, tirou o excesso de gordura, mas você não está saudável. Então, existe toda uma questão que, como health coach, nosso objetivo é melhorar e ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, e principalmente, gente, diminuir dor, porque imagina você sentir dor o tempo todo. Não dá para viver com dor. Porque a dor, ela vai tirar o seu humor. Ela vai afastar você de quem você gosta, porque ninguém quer ficar do lado daquela pessoa que está reclamando com dor o tempo inteiro. O tempo todo. E aí existe um programa de família, vamos pensar nessa família, existe um programa de família. Essa mulher ou esse homem, né? Vou falar da mulher porque a quantidade é maior do que para homem.
Existe um programa de família, a mulher vai fazer, sai todo mundo junto. A mulher não vai conseguir acompanhar porque ela tá com dor. Simplesmente porque ela tá com dor. Acabou, estragou o passeio da família inteira. Como agora que vive? Você tocou num ponto muito importante, inclusive tem a ver com o seu trabalho e o meu. Porque quando a mulher tem o lipedema, independente em qual fase que está, a primeira é só quando começa aquele aspecto de casca de laranja, uma celulite, um aumento, um inchaço nas pernas. Só que vai chegando até o nível 4, que geralmente quem tá com esse tipo de... que chega lá no 4, é uma coisa que, assim, o tornozelo dela é tão dolorido que geralmente ela não sai de casa mais. Não quer dizer que quem tá no 1, lá no nível 1, vai chegar no 4, mas quem tá no 4 passou pelo 1. E, gente, infelizmente é uma condição que não tem cura. Então, como que você faz para cuidar disso, né? Que é muito importante. Por quê? O que acontece na questão emocional? A gente está muito acostumado a falar que a atividade física previne estresse, ansiedade, depressão e tal. Por que isso acontece? Por causa dos neurotransmissores, que são aqueles hormônios do bem-estar que quando você faz certas atividades, come certas coisas, vai produzir e vai te deixar, você vai se sentir melhor. Então, uma das formas de você se sentir melhor mais rápido é fazendo atividade física. Por isso que é tão indicado, porque você vai se sentir incrivelmente bem. Inclusive, a gente brinca, tá se sentindo mal? 20 minutos de caminhada, que seja. De preferência, alguma atividade mais aeróbica, porque a produção vai ser mais rápida nesse caso. Então, o que acontece? Se eu tenho lipedema, eu começo a querer não sair de casa. Eu já não uso short. Eu começo a evitar o meu companheiro, a pessoa que está comigo, minha companheira que seja. Porque eu tenho vergonha, eu já não quero ficar com a luz acesa. E tem um detalhe que eu lembrei da questão da relação íntima. Que a gente estava até brincando aqui antes de começar a gravar, falando aqui com a minha queridíssima, inclusive quem não conhece, vocês têm que conhecer a Alexa. Eu ainda vou conseguir entrevistar ela. Ela é por trás das câmeras, nossa queridíssima produtora. Gente, imagina você numa relação íntima onde o seu parceiro ou a sua parceira te aperta e você fica o tempo todo, ai, ai, ai. A pessoa acha que você tá amando, às vezes. Nossa, que maravilha. Gente, é muita dor. Então, assim, a pessoa começa a evitar a relação íntima porque dói até de tocar. Então, é muito séria a questão mesmo de qualidade de vida. Dani, falamos em qualidade de vida. E criança tem lipedema? O lipedema... Ou quando que acontece, né? Quando que começa isso? Então, sobre essa questão de quando começa, a maioria das mulheres, ela vai apresentar essa questão do acúmulo de gordura quando tem uma transição hormonal. Então, essa transição ela pode acontecer geralmente em 3 vezes, né? A chance é maior na nossa vida, que é a transição da criança para a adolescência na puberdade, que é onde a maioria apresenta os primeiros sinais de acúmulo de gordura no braço, na perna, no quadril. Depois, pode aparecer também na gravidez, porque tem uma mudança hormonal ali, e na menopausa. Então, sempre que tem uma mudança hormonal, e principalmente por causa da questão do estrogênio, porque quanto mais estrogênio, a maior chance da questão da mulher mesmo, de acúmulo de gordura, proteção do corpo e tudo mais. Então, pode ser que tenha criança? Sim, mas é raro. Da mesma forma que homens com essa condição. Tá. Dani, então você está falando aí da mulher que entra na menopausa. Sabemos que quando a mulher está aí nesse período de perimenopausa, menopausa, algumas mulheres fazem, e alguns médicos acionam para essas mulheres hormônio. Como que fica isso? Aí que está a questão. Porque esses hormônios, muitas vezes sintéticos, faz com que esses casos fiquem pior ainda. Então, gente, o que tem que ser feito? Porque não tem jeito. A mulher precisa fazer esse tratamento hormonal, porque ela precisa ter uma qualidade de vida melhor. Mas o segredo está na alimentação. Por quê? Uma alimentação, como a gente estava falando, inflamatória, ou seja, com um alto teor de carboidratos e de açúcar, ela vai fazer com que você fique mais inflamado. Inclusive, tem muitas pesquisas mostrando que a questão do leite também.
o leite animal, de vaca e tudo mais. Então, tudo que te deixa mais inflamado, você tem que tirar. Então, qual que é o que a pessoa precisa fazer? Mudar a alimentação dela. Ela precisa fazer o que todo mundo que quer emagrecer sabe que tem que fazer, mas tem uma dificuldade, que é abrir menos embalagem, desembalar menos. Você precisa descascar mais, ou seja, comer comida natural, comida de verdade. Comida de verdade. O que é comida de verdade? São as verduras, legumes e carnes, mas a gente vai voltar um pouquinho aqui. Qual que é o tipo de dieta que seria mais indicado? Seria a keto ou cetogênica. Por quê? Porque você vai fazer um consumo onde a gordura boa... Dani, vamos imaginar que quem está lá do outro lado não sabe o que é dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? Lembra quando nós estávamos falando sobre a energia, que a energia, a caloria é uma unidade de energia? Então, nós temos 3 macronutrientes. O que é isso? Na alimentação, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. E tem outros micronutrientes, como vitaminas, etc. Então, focando nesses 3 macronutrientes, lembrando que o carboidrato, o açúcar, ele entra no carboidrato, porque quando ele chega lá no seu organismo, quando você ingere, o açúcar vira também. Então, o açúcar entra no carboidrato, ok? A gente tem a proteína, e a proteína, ela não é só animal, porque tem a proteína vegetal também. Tem alguns vegetais que têm um alto teor de proteína, mas a animal nem dá para comparar, né? Muito maior. E tem a gordura, só que a gente tem a gordura boa e a gordura que não é boa. E o que seria essa gordura boa? Que, inclusive, de tempos em tempos, o pessoal fala, antigamente não podia comer ovo, hoje pode. Não podia comer bacon, hoje pode. Então, a gordura boa seria, por exemplo, abacate, bacon, a carne, a gordura da carne. Aí você fala, mas se eu comer isso eu vou engordar? Depende. Por quê? A nossa dieta, da nossa cultura, nós que falamos português, que viemos do Brasil, a nossa dieta, ela é baseada em carboidratos. Então, a nossa energia vem de alimentos que têm carboidrato. Por exemplo, quando você vai treinar... Arroz e feijão? Isso. O arroz é um ótimo exemplo. O feijão tem um pouquinho de proteína e tudo mais, que entra nas leguminosas, ok. Mas vamos pensar o seguinte. Quando você vai treinar, você já viu que muita gente... Tô falando de quem não precisa perder peso, alguma coisa assim. Muita gente fala, come um pedaço de pão antes, alguma coisa assim. Isso é carboidrato, porque ele vai te dar energia, ou mesmo os pré-treinos, que 99% são a base de carboidrato, viu? Para te dar energia e você conseguir treinar. Só que existe uma outra fonte de energia, que é a gordura. Então, a dieta cetogênica é para produzir cetose, corpos cetogênicos. Então, vou falar de uma forma bem simples, é uma outra fonte de energia. Então, é muito importante, se você faz uma dieta low carb, é diferente, você só diminui o carboidrato. Não quer dizer que você está fazendo uma dieta cetogênica, de cetose. Porque essa transição entre o que eu vou usar como fonte de energia do meu corpo é muito importante. E isso precisa de uma ajuda, geralmente de um profissional, para poder te orientar. Porque se você simplesmente diminui sua ingestão de carboidrato e aumenta a ingestão de gordura, mas não coloca os percentuais, horários e tudo mais, você não vai emagrecer, você não vai, às vezes seu resultado pode piorar. Então, você tem que realmente mudar o seu estilo de vida. E quanto mais proteína você ingerir, hoje em dia, inclusive, tem uma dieta muito famosa que está crescendo, muita gente falando por causa do resultado, que é a dieta carnívora, onde a pessoa consome praticamente só proteína animal, principalmente a carne vermelha, consome ovo, consome bacon, mas assim, o foco é na carne. Você fala, como assim? Por quê? Por muitos anos foi condenado esse tipo de dieta, onde foi falado que a gente precisava consumir vegetais, frutas e tudo mais. Só que vem uma outra linha, porque sempre vai mudando, né? Vem uma outra linha de pesquisa provando, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado, que nem sempre as fibras vão fazer bem. Enfim, eu, Daniela, tenho um primo que mora aqui nos Estados Unidos, inclusive, que fez a dieta carnívora e ele perdeu 18 quilos em... Eu não vou falar quanto tempo para as pessoas não se compararem, mas assim, tipo, muito rápido. Há um ano atrás, um ano e pouco. E ele veio me contar e tal, que ele estava se sentindo bem, só que ele foi gordinho a vida inteira. Sempre. A gente sempre tem a visão da pessoa que é fofinho.
E ele não emagreceu mais. Isso já tem 1 ano e 4 meses, que ele fez em outubro de 2023. E eu fiquei chocada com o resultado. E ele fala que ele tem uma disposição, uma energia. E eu comecei a estudar. Eu falava, mentira, como assim? Enfim, a gente tem que ver, porque cada caso é um caso. Para o lipedema especificamente aumentar o consumo de proteína e reduzir carboidrato, assim, se você conseguir tirar. Mas precisa de energia, usa da gordura. Mas como que eu vou fazer isso? Procura um profissional, que a gente está exatamente aqui para poder ajudar nisso. Então, a alimentação, respondendo sua pergunta, é o que vai fazer a maior diferença. Só que não é só alimentação. Lembra aquela questão que eu falei de metabolismo e tudo mais? Para a gente perder 1 quilo de gordura, a gente precisa gastar 7.700 calorias. Pai amado. Mas, dependendo de como está a sua alimentação e do tipo de exercício que você faz, por exemplo, se você só corre, você está fazendo exercício só aeróbico, você não vai ganhar massa muscular. Então, quando você emagrece sem uma estratégia correta, a chance de você perder só gordura é muito grande e isso é péssimo. Porque olha para você, na balança diminuiu, só que quando olha a sua composição corporal, você diminui a sua quantidade de músculo. Então, quanto mais gordura você tem, mais você vai acumular. Então, precisa ter uma estratégia. E, às vezes, o que vai funcionar para uma pessoa não vai funcionar para outra. Então, isso é muito importante. Então, atividade física não é qualquer atividade física também. Por quê? A gente tem um exemplo de uma pessoa assim que eu sou apaixonada, uma queridíssima de Austin, que começou a falar sobre isso. Eu lembro que inclusive, hoje mostrou naquele, quando você fala aquelas lembranças e tal, que a gente estava conversando e tem ela falando que ela tinha acabado de descobrir que ela tem lipedema. Que ela foi fazer uns exames no Brasil e ela sentia muita dor. E assim, ela tem um resultado de emagrecimento natural, mudando a alimentação de treino, incrível. Ela é um exemplo, assim, para todo mundo. Só que chegou num ponto que ela aumentou muito a quantidade de treino, o condicionamento físico dela tá incrível, diminuiu o percentual de gordura, só que ela estava sentindo cada vez mais dores. E foi quando ela foi procurar e descobriu que era lipedema. Ela teve que, inclusive, mudar o tipo de treino, porque ela estava fazendo já uma quantidade, assim, por exemplo, treinos com pliometria, de pular, coisas, não pode. Tem um monte de coisa que você não pode fazer porque vai piorar. Então, 15% das mulheres apresentam, independente se parecer ter um volume maior ou não. Lembra da Yasmin Brunet? Modelo, magra, e tem o lipedema e tá cuidando. Dani, você comentou também que quem tem lipedema não tem depressão. Vamos falar disso agora. Então vamos lá. Então, por que não tem depressão? Hein? O que vocês acham? É por causa da questão, gente, da gordura. Porque a gordura, inclusive, não é só para depressão, não. Para diabetes, para... as últimas pesquisas estão mostrando sobre Alzheimer, demência. O nosso cérebro precisa de gordura para funcionar. Uhum. Então, se eu consumo uma grande quantidade de gordura e no lipedema essa gordura, ela vai acumular nas extremidades. Ela não fica, por exemplo, no fígado. Pode ter uma esteatose hepática, alguma coisa assim. Então, de acordo com onde acumula essa gordura no corpo da pessoa, isso vai fazer diferença, inclusive, nessas probabilidades de doenças tardias, onde quem tem lipedema não tem chance de ter, principalmente esse tipo de doença. É maravilhoso, quero ter. Não, gente, imagina a pessoa que sente dor. E a questão da depressão é muito importante porque a pessoa... ela tem uma quantidade maior de gordura que está acumulada ali, ela vai se sentir feliz, só que tem um detalhe. Ela não fica depressiva, mas ela fica estressada. E muito estressada, porque além dela sentir uma dor constante, ela sente um cansaço, que ela não sabe de onde que vem. É um cansaço, assim, incrível. Então, lembra, não é porque você não tem depressão que você não esteja estressado, e você comentou do burnout. Que a gente está vendo muitos casos hoje em dia. Então, é preciso você ter um jeito de trabalhar essa questão do estresse e da sua energia durante o dia. Porque pode ser que varia muito
Inclusive, existem várias pesquisas mostrando que quem tem lipedema geralmente tem TDAH. Tem o transtorno de déficit de atenção. Então, são várias coisas que a gente precisa estar analisando, mas não quer dizer que, eu não tenho depressão. Não vai ter depressão, mas está estressado. Você tem os riscos do estresse, que também são muitos. E por que isso? Tudo a ver com o que você falou. Antigamente, o ser humano, ele precisava andar, porque não era todo mundo tinha carro, como hoje em dia muita gente tem, né? Então, a gente não tinha um meio de transporte facilitado. Então, a gente precisava andar muito para ir aos locais. Inclusive, até para ligar uma televisão. Hoje em dia, a gente não precisa nem ligar a televisão. A gente está com o celular na mão, sentado o tempo todo. Fora a postura, né? Então, essa questão do estilo de vida e principalmente da alimentação. Os baby boomers, pós-Segunda Guerra, eles vêm ditando todas as tendências mundiais. Não vou entrar muito nesse assunto, mas, ou seja, nos anos 70 e 80, quando começou a questão do fast food, que foi quando eles estavam trabalhando muito e não tinham tempo para cozinhar em casa, mais como era antes, foi quando entrou o fast food, bem forte, foi quando começamos a ter a questão da obesidade. Principalmente aqui, que é um país muito capitalista e tudo mais. Então, quando você deixa de comer comida saudável, comida de verdade, para comer comida industrializada, você está consumindo uma grande quantidade de sódio, de carboidrato, de coisas que vão fazer mal e vão intensificar e inflamar ainda mais a questão do lipedema. E isso influencia em todos os sentidos, porque tem uma coisa importante que a gente falou lá atrás. Sono. Gente, higiene do sono, ela vai fazer diferença, assim, ela vai te dar uma qualidade de vida, um nível muito alto, e não é só pelo lipedema. Por quê? O ADHD, que é o transtorno de déficit de atenção, já foi provado que essa condição, porque é uma condição, não é uma doença, essa condição que hoje em dia todo mundo acha que tem, mas lembra que tem que fazer um teste, tá? 10 a 12 sessões e tudo mais, não é tão simples assim. Quem tem o déficit de atenção ou qualquer outra condição comportamental ou de humor, já foi provado que se você muda o seu estilo de vida, você melhora incrivelmente. E sabe por onde que começa? Sono. Ter horário para dormir, horário para acordar, de preferência horário para fazer atividade física. E assim, se você mudar a alimentação, então... Mas sabe aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém faz? Dani, o que eu costumo falar e mostrar para as pessoas que estão à minha volta é que, voltando um pouco antes disso, a evolução chegou, a indústria avançou, mas com a gente, com esse avanço todo, o ser humano também ele ficou um pouco para trás, porque a gente arca com essas consequências, né? Mas o que eu gosto de dizer, o que eu gosto de mostrar para as pessoas que estão à minha volta é que a rotina e o hábito, ele faz muita diferença na vida das pessoas, as pessoas não se dão conta disso. Como você falou, o horário para você poder malhar, o horário para você poder dormir e o sono é onde você repõe hormônios, vitaminas, minerais. Então, não é à toa que as pessoas dizem, né, que médicos estudaram aquela coisa, você precisa dormir 8 horas por dia. À toa. Sabe, alguém cismou e jogou na internet, olha, a pessoa precisa dormir 8 horas por dia. Não, tem um estudo por trás disso. Por que que você precisa de 8 horas de sono? É claro que tem gente que vai precisar de um pouco menos, tem pessoas que vão precisar de um pouco mais, porque o ser humano é diferente, cada um é um, né? É o singular. Mas, normalmente, você precisa de 8 horas, né? Pelo menos a mulher. O homem, um pouco menos, isso cientificamente falando. Mas é exatamente para isso, para você poder repor tudo aquilo que você perdeu durante o dia. E aí, o que acontece na nossa vida de hoje, né? Nós, mulheres. Gente, eu tô pegando mulheres porque o grande público da Dani são mulheres. E claro que o lipedema é maior nas mulheres, então por isso que eu tô pegando mulheres. As mulheres, elas vão para esse mercado de trabalho, ela trabalha cada vez mais, aí ela chega em casa, ela tem o trabalho com a família, porque nos contaram lá atrás que essa Mulher Maravilha era a perfeição, né? O objetivo era ser Mulher Maravilha antigamente. Exato, graças a Deus isso tá indo água abaixo, porque nós não precisamos dar conta disso tudo. Só que o que acontece? A mulher ela trabalha fora, ela precisa chegar em casa, ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, fazer as coisas, ensinar a criança o dever de
de casa, e aí a mulher vai dormir que horas? Meia-noite, 1h da manhã. Ela vai dormir meia-noite, 1h da manhã, tendo que acordar às 5, às 4 para trabalhar, porque aí vamos falar de um público do Brasil, né? Aqui nós temos a condição de que toda família tem um carro, né? Então, aqui o estilo de vida é um pouco melhor do Brasil enquanto a isso, porque como você tem mais conforto, né? Você tem mais conforto, e aqui a tendência é você morar perto do seu trabalho, né? Então você já tem o conforto. Então eu não preciso acordar 2 horas antes para ficar no engarrafamento. Agora no Brasil, pegamos essas pessoas que precisam acordar muitas vezes. E aí eu vou te falar porque eu também tinha esse ritmo, né? Eu pegava no trabalho às 8 da manhã, mas eu precisava acordar às 5 para às 6 estar saindo de casa. Então, 2 horas do meu dia era preso no engarrafamento. E quando eu voltava, a mesma coisa. Então, dependendo do carro que você tenha, você também não consegue sair do trabalho no horário, né? Eu me vi muitas vezes nesse lugar, né? De sair do trabalho meia-noite, 1h da manhã. Isso para mim era normal. Mas aí, depois você vai estudar as terapias, você percebe que isso é uma fuga. Não entraremos nisso agora, porque é um papo para uma outra conversa. Então, a mulher perdeu essa qualidade de vida, essa qualidade do sono. Isso impacta profundamente. Então, gente, rotina é muito importante. Sabe, coloca isso. Não pensa que a rotina é uma vilã, não. É isso. Para mim, eu vejo no meu dia a dia o quanto rotina para mim é importante, na parte de disposição mesmo, sabe? Eu preciso acordar, eu normalmente acordo às 5, 6 horas da manhã no máximo, e eu abro os olhos e vou pra academia, porque eu já percebi que se eu não for pra academia às 5, 6 horas da manhã, eu não vou o resto do dia, eu posso ficar o dia inteiro sem fazer nada, mas a minha disposição pro treino é na parte da manhã. Então eu acordo, eu vou pra academia, eu volto, tomo meu café e faço todas as minhas outras coisas, mas eu tenho uma rotina, e isso influencia. Quando eu saio dessa rotina, acabou. Para mim fica difícil, o meu corpo fica pesado e eu preciso fazer um esforço a mais para que eu consiga dar conta da minha atividade, que são muitas, durante o dia. Então, para mim, rotina é assim, ó, o meu coraçãozinho e é isso, sabe? Eu tenho um horário para dormir, o meu celular, ele não fica tão próximo a mim, mas quando fica próximo a mim, ele tá viradinho com a tela para baixo, porque o meu sono é leve, então qualquer coisa me acorda. Então, eu preciso ter, sabe? Dormir mais ou menos. Como eu acordo cedo, eu tenho que estar na cama às 9 da noite, sabe? Para no máximo 10 horas eu estar dormindo. Então, isso para mim é qualidade de vida. E outra coisa que você falou também sobre a questão da genética, e aí, galera, eu vou falar com vocês, não estejam fadados à genética. Ela existe, sim, claro, ela existe. Só que ela não pode ser um fator determinante na tua vida. Não é porque o meu pai, a minha mãe, a mulher, né? Porque a minha mãe teve, a minha avó teve, que eu vou obrigatoriamente ter isso. A Dani falou muito sobre isso aqui, a live inteira, falando sobre qualidade de vida. Então, eu posso fazer diferente dos meus pais. E aí, gente, eu não vou falar de terapia aqui, porque... Mas faz toda a diferença, tá? Não, eu não vou falar em terapia, né? É óbvio que um profissional terapeuta, ele vai te ajudar e muito nessa jornada de autoconhecimento. Mas a qualidade de vida, na verdade, eu vou até ter que falar de terapia, porque a qualidade de vida, ela também influencia na sua terapia, no seu estilo de vida. Então, eu não estou dizendo que é certo ou errado você estar fadado à genética. Eu só estou dando uma outra visão, um outro caminho, sabe? Que vocês podem acreditar ou não. Mas, para mim, na minha visão, no que eu estudo, no que eu passo para os meus clientes, no que eu ensino, é que você pode fazer diferente. Não é porque a tua geração inteira, a tua família inteira vem tendo o mesmo comportamento que você é obrigada a ter. É claro que é muito mais fácil você repetir do que você fazer diferente, né? Do que você vai ser sempre a ovelha negra da família. Mas é isso, se você quer fazer diferente, quer ter resultados diferentes, quer ter uma qualidade de vida diferente, é romper com esses padrões familiares mesmo, sabe? E é entender que mesmo na vida corrida que eu tenho, eu preciso tirar um dia da semana para poder fazer a minha comida, sabe? Para poder cuidar de mim. E quando eu tô longe de mim, eu não cuido de mim, eu não cuido da minha alimentação. Alguém que possa fazer também, né? Porque tem as pessoas que podem cozinhar. Porque eu tô falando isso, que a gente ouve muito isso aqui, de pessoas falando assim, eu não tenho tempo. Mas se você vai ter que comer alguma coisa. E existe um mito incrível sobre alimentação saudável é mais caro. A não ser que você vai olhar um McDonald's da vida, alguma coisa assim. Não é. Se você se organiza, a comida não precisa ser de outro mundo. Pode ser frango, gente, comida simples. Mas
é possível você se organizar, levar sua marmita ou mesmo ver com alguém, né, que possa fazer para você, um amigo, ou mesmo você comprar, porque a gente, sempre, todo lugar tem alguém que está fazendo essa alimentação saudável e ela vai te ajudar nisso, então não é desculpa. O que a Pamela está falando é muito sobre ambiente. Inclusive, quando a gente fala de metas do SMART, vem a questão do ambiente. Esse ambiente, ele é o que você convive, porque, por exemplo, eu venho de uma família de pessoas com obesidade. O meu pai desenvolveu diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 2, ela é desenvolvida. É aquela que você ingere uma grande quantidade de carboidrato e açúcar e você desenvolve. Então, eu cresci comendo bolacha, salsicha, refrigerante. Isso sempre foi normal para mim. Isso é a comida normal. Então, assim, meu pai tinha armazém. Então, tipo, ele queria me agradar, meu pai comprava skinny pra mim. Foi a vida inteira, gente. Eu sempre adorava salsicha, que é considerado o pior alimento do mundo. Salsicha e miojo, eu sempre gostei. Então, eu chegou num ponto, principalmente depois que eu vim para os Estados Unidos, porque no Brasil eu tinha um volume de atividades grande que, independente se eu comesse bem ou não, eu mantinha o meu corpo, porque existe um negócio chamado balanço energético. O que é isso? Para você perder peso, independente se é lipedema ou se é obesidade, você precisa... Tem duas opções. Ou você gasta mais calorias com atividade física do que você consome, ingere na alimentação, ou você ingere menos do que você gasta. Então, para isso, você precisa saber do metabolismo basal. Porque, por exemplo, vamos falar que meu metabolismo é 1.500. Então, eu preciso de 1.500 calorias para manter o meu corpo funcionando. Então, por isso que é tão importante você fazer a sua avaliação com um profissional, entendeu? Porque se você faz a bioimpedância, a gente vai saber o seu metabolismo basal e a partir desse número, junto com todas as outras avaliações, porque a gente faz a física, de força, tudo, a gente vai fazer a gente pode montar protocolos para te ajudar a consumir uma quantidade de calorias menor, mas com alto valor nutricional e achar atividades físicas que vai te ajudar a gastar mais. Então, gente, esse balanço vai fazer diferença, mas não é só para o lipedema, é para todo mundo. A gente ouve muito isso. Então, esse ambiente, ele influencia muito. Eu cheguei a engordar 15 quilos aqui nos Estados Unidos. E foi uma época que eu fiquei assim... Aconteceram algumas coisas pessoais que, inclusive, me levaram a ficar 3 anos e meio fora do meu Instagram. Se você olha lá o Dani Zumer, que inclusive é com um N só, Dani com Y. Se você olha lá Dani Zumer, você descer um pouquinho, você já vai ver que ficaram 3 anos e meio sem ter um post. Por quê? Junto com outras coisas que aconteceram na minha vida durante a pandemia, que não teve a ver com a pandemia, inclusive, mas foi nessa época, eu saí do Instagram porque, como eu sempre trabalhei com a minha imagem, eu comecei a não me reconhecer. Isso, eu percebo que a maioria de quem eu estou atendendo tiveram ganho de peso nessa época. E quando a gente fala das fases da mulher que ela pode ter essa mudança hormonal e ganhar mais peso, dependendo do que aconteceu com você, de um estresse muito grande, de perder um familiar, alguma coisa, também pode acontecer isso. Porque não necessariamente você ter tido Covid ou não, a doença e tudo mais. Porque eu mesma não tive, até onde eu sei... Mas eu tomei a vacina e mudou a estrutura do fio do meu cabelo. Que é uma coisa assim, como assim? Mudou. Mas pode ser que acontecer outras coisas. Existem várias pessoas que já estão fazendo tratamentos e tudo mais, né? Inclusive, nós temos um aqui que está fazendo... a Universidade do Texas está estudando o caso dela. Porque, em decorrência do Covid... vieram alguns problemas depois. Então, isso também pode influenciar? Pode. Porque, por mais que você tire aquela gordura, o que ficou pode aumentar de novo. Então, gente, não tem jeito. É mudar o estilo de vida. Então, quando eu vim pra cá e eu mudei, porque eu já não tinha aquela quantidade de atividade física que eu fazia o tempo todo, dava aula e tal, eu reduzi o meu gasto calórico. E aqui, consequentemente, a gente começa na correria, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, começa a comer besteira, né? O que eu nunca comi de fast food no Brasil, eu comecei a comer aqui na época da pandemia. Porque eu trabalhava 13 horas por dia na época. 12, 13 horas por dia. Então, gente, é balanço calórico. Não tem essa de meu osso pesa mais, não. Eu comecei a consumir mais. Então, eu engordei. E eu não sabia lidar com isso. E isso leva a um ponto de intersecção entre o meu trabalho e o seu. Por quê?
todo mundo está acostumado a falar do que a atividade física ajuda no emocional. Só que a gente precisa ir um pouquinho na contramão agora. O que o emocional influencia em quem tem lipedema? Uma coisa muito importante. Quando você começa com esse acúmulo de gordura que ele vai aumentando, além da vergonha de sentir, de usar um short, uma saia, de ir para academia, porque você... Ai, como que as pessoas vão me olhar? Você já deixa de ir para a praia, você já não vai no clube mais, você já não quer tirar foto, e você começa a evitar sair com a sua família, estar com seus amigos, porque você sente vergonha. E você acha que você não está se esforçando o suficiente. Isso para quem faz atividade física e dieta. Por quê? Quem tem lipedema demora mais a ter resultado. Por causa do tipo de gordura. O metabolismo é mais desacelerado. Fora que, um detalhe importante. Já viu que tem umas pessoas que têm frouxidão ligamentar? O que é isso? Pessoa que tem um excesso de mobilidade. Que, tipo, coloca o pé na cabeça, coisas assim. É uma das coisas que a gente olha no lipedema. Porque, geralmente, quem tem lipedema tem essa hipermobilidade. Que, quando a gente é criança, a gente acha o máximo. Porque eu mesmo, meu sonho de criança era ser contorcionista. Gente, é verdade. Sabe aquela coisa na escola, assim, que todo mundo pergunta? Meu sonho era trabalhar no circo. Eu queria dançar e ser contorcionista. Porque eu danço desde quando eu me entendo por gente. Mas... Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, esses dias, eu entrei no ano 2000, a gente está em 2025, né? Entrei no ano 2000. Quando a gente começa a estudar, a gente entende que essa hipermobilidade articular, ela é um problema muito sério. Eu não vou falar uma doença, é um problema. É uma condição onde a pessoa tem muito mais dificuldade de adquirir força. Por causa dessa hipermobilidade. O seu ligamento é mais difícil você conseguir contrair o músculo. Então, gente, é até 30% de diferença de uma pessoa que tem lipedema para outra. Se você pegar duas pessoas que têm praticamente o mesmo biotipo, uma com obesidade, outra com lipedema, num grau mais avançado. Você passa o mesmo treino. A que tem obesidade tem um resultado muito melhor. De força, de perca de gordura, de tudo. Então... é muito importante você entender, porque você vai olhando, porque não é só uma coisinha, por isso tem que tomar muito cuidado com esses testes de internet, porque até o tipo de treino, gente, eu já falei isso várias vezes aqui, você tem que saber o que você está treinando, porque não é que você não tem que treinar, eu já tenho mobilidade, não preciso, depende, você vai fazer agachamento, não vai, como é que tá, porque às vezes você tem um músculo, uma parte, porque não quer dizer que você tenha frouxidão ligamentar que seja em todas as suas articulações. Então, às vezes, você tem uma parte que está encurtada que pode te atrapalhar e você machucar. Então, tem toda uma questão. Tanto é que a avaliação física que a gente faz, a gente tem várias avaliações. A mais completa é 1h30. É 1h30 com o cliente, porque são várias coisas além da anamnese, que é aquela conversa, para entender o que a pessoa tem e tudo mais. Então, assim, a gente tem que avaliar tanto a questão de alimentação, atividade física e tudo mais. E tem uma coisa que ajuda muito, que é a drenagem linfática. Por quê? A pessoa realmente não é igual toda mulher fala, eu tô retendo líquido. Não. O lipedema é muito sério essa questão. E, assim, a drenagem, ela tem que fazer parte da rotina da pessoa. Se vai ser uma vez por semana, vai depender. Inclusive, existem algumas máquinas para você comprar para casa e a gente vai falar sobre isso depois, para você mesmo fazer. Mas, gente, a drenagem, ela vai te dar mais qualidade de vida. Fora a drenagem, existem umas meias de compressão também, que podem ajudar. Por quê, gente? Você sabe, Pamela, qual que é o nosso segundo coração? Qual parte do nosso corpo é nosso segundo coração? Não sei. A panturrilha. A nossa panturrilha é o que faz bombar o sangue subindo. Então, se você não está usando músculo, qualquer parte do seu corpo, quando você não utiliza, começa a atrofiar, certo? Então, se você não está usando, você vai perdendo massa muscular. Quando você está treinando, está fortalecendo a sua panturrilha, ela vai ajudar no retorno venoso. Então, gente, por favor, independente se você tem lipedema ou não, treine panturrilha, tá? Treine panturrilha. Isso é importante. Não só se você usa salto alto. Vou incluir a panturrilha nos meus treinos a partir de amanhã. Por favor, tá? Dani, foi maravilhoso ter você aqui no canal. Primeiro, eu gostaria de te agradecer. E assim como eu acredito que você, que está em casa, tem aprendido muito sobre o lipedema.
quando começa, o que encontrar no lipedema, aonde procurar ajuda, que tipo de exercícios podem te ajudar, porque a Dani trouxe muita coisa. Se você perdeu alguma coisa, volta depois desse vídeo e ouve novamente. Dani, então assim, a nossa live tá enorme, né? O nosso podcast tá enorme. Se deixar, fica falando. O nosso podcast tá enorme, então eu queria que você trouxesse uma mensagem final. O que quem tá em casa precisa saber de você para esse podcast? Porque eu entendo que ficou muitas informações ainda para a gente poder discutir aqui. E se você gostou desse podcast, deixa aqui embaixo se vocês querem que a Dani volte, porque nós temos muita coisa para poder compartilhar. Mas, Dani, por favor, vai. Então, se tem algo que você pode fazer, e isso é independente do lipedema, eu falo como profissional da saúde, é a questão do autoconhecimento, porque não adianta você me procurar como health coach para fazer a sua avaliação, montar seus protocolos, porque eu faço a minha parte. Mas se você não fizer a sua, que é a grande parte, não vai adiantar. Para finalizar, eu tenho que deixar uma coisa que eu sempre falo. Não tem como eu treinar por você. Se tem algo que ninguém pode fazer por você, é treinar ou é beber água por você. Então, o autoconhecimento, você entender que depende só de você, e você pode procurar ajuda de um terapeuta, de uma profissional de saúde, seja quem for, para te ajudar, é isso, gente, autoconhecimento. Porque se deixar, a gente fala muita coisa. E se precisar de qualquer coisa, vocês me acham em qualquer rede social como Dani Zoomer, como vai estar aqui embaixo. E a gente tem muita coisa para falar. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo o que mais vocês gostariam de saber. Se é o tipo de exercício que é indicado, que a gente não falou. Tem muita coisa legal. Que tipo de massagem? Como assim? Então, pergunta para uma próxima vez a gente voltar. E, já tô aqui junto com a Pamela, porque a gente precisa trazer nossa maravilhosa Alexa, que, além de tudo, eu preciso contar um negócio aqui. Lembra que eu falei que ficou famoso o lipedema por causa da Yasmin Brunet? Que ela fez a cirurgia? A Alexa fez com o mesmo médico, que é o médico dela. Que é o mais famoso de lipedema no Brasil, inclusive Dani, tem que deixar um gostinho pra depois. Que Dani. aí deixa ela contar. Né? Ela tá dando muito spoiler, gente. A Dani, se deixar, ela vai contar tudo que tem pra acontecer. Então, assim, esse bate-papo aqui já gerou muitas ideias. Quem sabe de um próximo, explorar muito esse tema. Mas eu quero fechar com o que a Dani trouxe aqui no final, né? Antes dela dar o spoiler dela, que não era pra ela ter dado, mas tá tudo bem. Pode cortar essa parte, então. A gente deixa pra próxima. Vídeo gravado é vídeo que vai pro ar, então não tem que cortar. Você pode falar. Tá tudo certo, né, gente? Então ela já deu spoiler do que vai acontecer aí. Quem sabe uma série desse tema, porque acho que tem muita coisa bacana para poder acontecer. Mas a Dani trouxe, no finalzinho, uma palavra, na verdade, uma frase que eu sempre uso aqui, não só aqui, mas no meu dia a dia, que repete, por favor, Dani. Autoconhecimento é a chave. O autoconhecimento, e não é à toa, gente, que eu falo isso, não é só por experiência própria, que vocês já sabem aqui de toda a minha trajetória, toda a minha formação, mas o autoconhecimento, ele te desenvolve, ele sabe, ele te leva a um lugar que só você pode acessar. Não adianta você ter o melhor médico, o melhor treinador, o melhor marido, a melhor família, nada. Porque é você com você. E aí não é só o lipedema. É tudo. Vai ser sempre você e você. É você e a tua essência. É você saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Os seus limites, sabe? Tudo é autoconhecimento. Se você precisa de ajuda, não precisa me procurar como terapeuta, não é isso. Mas procure ajuda, porque a qualidade de vida e o autoconhecimento, ele é a chave que abre todas as portas, porque quanto mais eu me conheço, mais eu me acesso, mais eu chego a essa energia divina que passa em mim, a energia do Criador. E é isso, porque isso é autoconhecimento. Então, se você precisa de ajuda, procura uma profissional, sabe? Alguém que está mais próximo de você, uma técnica que mais te adequa, porque não são, de repente, as técnicas que eu tenho não vai adequar a você e você não vai se adequar a ser meu cliente, porque é para isso que existem infinitas possibilidades aí de terapia, de psicólogos, e dentro da própria psicologia, vocês sabem, eu sou psicóloga de formação,
Dentro da própria psicologia, nós temos várias linhas aí para poder se adequar às pessoas, né? Porque somos bilhões de seres humanos, né, nesse planeta Terra. Então, imagina, se todo mundo gostasse do azul, como que ficaria o amarelo? E com certeza vai ter sempre um profissional que se adeque a você e que você goste, que faça toda a diferença e que existe essa transferência entre cliente e terapeuta. Então, você procura um profissional, mas vai se conhecer. Ninguém pode falar melhor de você, ninguém pode se conhecer mais do que você mesmo. Essa é a minha dica de sempre aqui, e a Dani trouxe só para poder confirmar, porque essa é a ligação entre o meu trabalho e o trabalho da Dani. É o autoconhecimento e tudo o resto, e aí das terapias que a Dani trouxe, que faz toda a diferença, né? Então, um beijo no seu coração. E outra coisa, antes que eu esqueça, aqui embaixo na descrição estão os meus contatos e estão os contatos da Dani. Então, se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer fazer algum teste, ou quer perguntar, sabe, tá com dúvida, aconteceu alguma dúvida, eu não quero escrever aqui embaixo. Vai estar os contatos da Dani, manda direto para ela, sabe? Entre em contato com ela, que ela vai poder te ajudar. E se ela não puder te ajudar, ela vai te ajudar a encontrar uma solução, porque de repente você acha que você tem alguma coisa e você não tem aquilo. Então, é o papo, sabe? É aquele bate-papo gostoso e leve. Vocês viram que a Dani é assim, é divertida, ela é engraçada. Ela dá spoiler, né? Vocês já sabem, daqui a pouquinho vai estar subindo pro canal as meditações, né, que nós gravamos aqui. E todas essas lives aqui, ela tá no Spotify, tá no Amazon Music, tá no Apple Podcast. Deezer. E Deezer. Tá vendo, gente? É assim, a produção é assim, vai lembrando a gente de tudo que acontece, ó. Um beijo no coração de vocês e agora eu fui. Até o próximo podcast. Tchau, Dani. Obrigado, meu amor. Tchau, tchau. Tchau.